Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá, viva e bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto, o podcast onde mergulhamos a fundo em temas que importam e abanamos um bocadinho o estado das coisas no que à inclusão diz respeito. Hoje temos connosco uma convidada que mistura psicologia com criatividade, ciência com emoção e formação coral. E sim, ouviram bem. É a Andreia Machado, é psicóloga clínica, formadora e diretora partilhada de um coro comunitário. Vamos falar de saúde mental, de formas de cuidar que não cabem em manuais e como cantar em conjunto pode ser terapêutico. Vamos a isto? Vamos sim, senhora. Olá, Andreia, obrigado por teres vindo. Olá, obrigada eu pelo convite. Que bonita apresentação. Para quem nos está a ouvir e ainda não a conhece, quem é a Andreia Machado quando não está a ouvir histórias numa sessão? Bem, isso é uma pergunta complicada porque eu sinto que a minha profissão é um bocadinho uma coisa também já intrínseca àquilo que eu sou. Sou sempre a amiga que gosta de escutar, que gosta de ouvir, gosta de estar presente e, portanto, a psicologia faz parte do meu dia-a-dia não só como profissão, mas de forma interna, de forma daquilo que... Uma forma de estar? Identidade, sim. Ok. Foi curtinha, mas foi forte. Qual é a sua visão da psicologia integrativa e como é que isso se reflete no seu trabalho diário? Bom, eu sinto que esta questão da psicologia integrativa foi surgindo não só ao longo da minha formação, mas depois na prática clínica. Infelizmente ainda existe muito esta visão da psicologia por fases, ou seja, por escolas. Há diferentes abordagens, há diferentes áreas da psicologia e senti que ao longo do meu curso, infelizmente, até por parte de alguns professores, existe muito esta questão de diferenciar as diferentes abordagens, as diferentes escolas da psicologia, quase que comprando uma guerra, usando assim um termo forte, entre elas. E na moda? Sim, e na moda, infelizmente. E sinto que, olhando para uma pessoa, e sinto que cada pessoa tem os seus problemas e as suas complexidades, é muito mais útil nós podermos olhar para a psicologia de uma forma integrada, de uma forma integrativa, e perceber o que é que aquela pessoa precisa naquele momento, beber um bocadinho do conhecimento de cada uma das escolas e depois tentar integrar isso numa abordagem que faça sentido para o indivíduo. É óbvio que nós temos sempre que nos especializar numa determinada abordagem, numa determinada forma de intervir, numa determinada forma de olhar para os problemas, mas nunca descurando um bocadinho da sabedoria que vem de cada escola, porque isso torna-nos profissionais mais completos, diria. Andreia, a escuta atenta, como diz, é a bússola, mas como é que se treina essa bússola? Bom, com muita formação. Há treinos todos os dias, é? Eu diria, a experiência é o melhor treino. A experiência é o melhor treino, mas eu diria que assim, os 3 grandes pilares para um psicólogo, para desenvolver essa capacidade de empatia, é a formação constante, estar sempre atualizado, perceber como se pode ser melhor em termos técnicos, em termos práticos, fazer terapia, porque é importante para o psicólogo conhecer-se bem, desenvolver o seu próprio autoconhecimento, perceber como é que, tendo alguém connosco que expõe os seus problemas, inevitavelmente nos podemos sentir afetados por aquilo que a pessoa também nos transmite. Como é que podemos ser um porto seguro e ter uma escuta atenta e disponível sem transpor para o lado de lá aquilo que são os nossos próprios fantasmas. E para além disso, procurar supervisão. Às vezes existe um bocadinho este receio de ser fraco ou de não querer procurar profissionais que sabem mais do que nós, que têm mais experiência. Mas a supervisão, de facto, é uma ferramenta fundamental porque nos dá a capacidade de discutir casos, de ter outro ponto de vista, de perceber outras abordagens que eu posso integrar e isso melhora a nossa escuta e a nossa capacidade de acolher aquilo que a pessoa nos traz. Pronto, está aí a bússola. O que é que ele levou a integrar a arte e a criatividade no seu trabalho clínico? É daquelas pessoas que leva tintas e instrumentos para o consultório ou como é que isso se manifesta? Bom, a arte sempre foi, entre a arte e a psicologia, o grande dilema da sua vida. Da minha vida, da minha escolha. O que é que queria ser quando era pequenina? Eu queria ser cantora. Okay. A música sempre foi assim a minha grande paixão. Depois, na altura do secundário, de perceber que área que eu gostaria de seguir, tive muita dificuldade em escolher entre a música e as artes performativas e as humanidades, porque também sempre gostei muito da parte humana e subjetiva. Sabia que as ciências, apesar da psicologia ser uma ciência social, estuda
a subjetividade da lógica, então sabia que a área das ciências não seria aquilo que eu gostaria de seguir, então sempre fui muito indecisa entre estas duas áreas, mas depois optei por seguir humanidades no secundário e quando tive psicologia como disciplina percebi que adorava, que era aquilo que eu queria seguir. Mas a música efetivamente é aquilo que me move, adoro, não consigo passar um dia sem música. E mesmo durante o meu percurso sempre estive muito ligada a atividades, mesmo que fossem extracurriculares, relacionadas com a música, com o cantar. Mesmo na faculdade fiz parte da Tuna Académica, estive sempre durante os anos de faculdade envolvida nesse tipo de atividades. Durante o tempo de secundário tocava muito guitarra com amigos e cantava e gostava de estar envolvida e percebi que aquilo tinha um potencial para mim muito terapêutico. Entretanto, quando terminei o mestrado e decidi regressar para Portimão, vi que iria abrir um coro comunitário e juntamente com uma amiga decidi, temos que fazer parte. Já lá vamos. Temos de ir. Já lá vamos. Que música é que ouve? Ui, é a pergunta mais difícil porque eu ouço tudo um pouco. Isto até pode soar um bocadinho eclético. Diz que não ouço o funk brasileiro, está-se bem. Depende, em contexto de festa também pode ser, mas diria que sim, o rock dos anos 60, 70 é aquilo que eu mais gosto de ouvir, o jazz, os blues. Jazz, que mais me convence. Realmente o jazz e o soul têm um lugar também especial no meu coração, mas eu gosto muito, sei lá, eu acho que uma festa com amigos pede o Pimba e adoro o Pimba. Já não vou à festa, já não vou lá. Estou a brincar. Há muitos bons êxitos e muitos também. bons ídolos pop, portanto eu não gosto de ser fundamentalista, por isso eu adoro música no geral. Acho da próxima vez, quando fizer uma festa, eu convido o meu amigo Toy para lá ir. Para me fazer Para cantar. Então, o que é que faz o Toy? Canta. E não é um excelente cantor. E canta bem. E canta muito. Aquele malandro, se quisesse, cantava qualquer coisa, menos a pimbalhada que canta. Mas isso é com ele é que sabe da vida dele. Vamos lá então falar do Coro da Aldeia. Sim. Dirige este projeto em Portimão e não parece nada ser só sobre música. Não é. É sobre música, mas fundamentalmente é sobre a conexão humana. Lá está, na altura que eu soube que iria abrir um coro comunitário, eu fui movida essencialmente pelo desejo de cantar, de conhecer pessoas que tivessem a mesma paixão e o mesmo gosto que eu. Inicialmente o Coro da Aldeia foi fundado por outras duas pessoas, pelo Yuri e pela Renata Reis e pelo Yuri Venting, e eles tiveram esta iniciativa, eu integrei, nós tivemos logo uma ligação muito especial e ao fim do primeiro ano eles convidaram-me para fazer parte também da regência, da direção do coro, porque perceberam que a minha paixão era efetivamente muito grande, que eu tinha uma grande dedicação ao projeto e gostava muito de contribuir e dava o meu máximo para lá estar. Ao menos é isso que eles me dizem. Não vale a pena perguntar onde é que arranjava tempo para as duas coisas, porque as duas coisas estão lá desde pequenina, quer dizer. Sim. Portanto, há sempre tempo. E completam-se. E no final do dia de trabalho sentia que era um bom escape. Pois. E depois, eventualmente, com o passar do tempo, fui percebendo, porque o coro é muito variado em termos de faixa etária. Há pessoas mais jovens, na casa dos 20, na casa dos 30, e depois temos pessoas na casa dos 50, 60. E comecei a perceber que, de facto, aquilo era um balão de ar, um balão de oxigênio, depois num dia de trabalho para muitas pessoas. E que o que movia quem lá estava, essencialmente, não era só a parte da música, que, claro, todos partilhamos dessa paixão, mas era a conexão que tínhamos entre nós. As amizades que se formaram, os bons momentos que passávamos em conjunto. E comecei a perceber que era muito frequente as pessoas que lá estavam dizerem: isto faz muito bem, isto é terapêutico. Hoje em dia... Era uma das coisas que eu iria perguntar. Que impacto é que isso teve nas pessoas? Da mesma forma que para potenciar a mudança numa pessoa que tem algum tipo de patologia ou que procura um psicólogo é preciso a relação humana, eu acho que isso é aquilo que é terapêutico naquele espaço, é a relação humana, as relações que se estabelecem ali. Depois o sentir que trabalhamos todos em conjunto para o mesmo objetivo. E no final, quando temos um concerto, ou quando não precisa de ser um concerto grande, quando temos alguém que nos escute e que se identifica com a mensagem, porque também temos um repertório que é muito ligado à música de intervenção, à música da terra, do povo, das raízes, daquilo que é a vida do dia-a-dia, do cotidiano, o cancioneiro tradicional e popular português, aquele cancioneiro até às vezes da beira baixa, que agora que foi esquecido durante algum tempo e agora as gerações mais jovens vão querendo recuperar.
E nós percebemos que quando alguém nos ouvia e entendia a nossa mensagem, nós sentíamos muito felizes por perceber que o trabalho que fizemos ali, que às vezes é árduo, todas as semanas estar ali a batalhar, às vezes naquela nota, naquela frase, naquela modulação que não fica bem feita, e depois percebermos que isso se traduz num trabalho conjunto de sucesso, começou a ser verdadeiramente terapêutico. E é mais terapêutico porque é feito em conjunto. E comecei a perceber que havia pessoas na casa dos 50, 60 anos que vinham de Monchique de propósito todas as quintas-feiras só para vir ensaiar e que faziam esse esforço porque de facto aquilo fazia muito sentido para elas. E depois, à medida que o tempo vai passando e vamos fazendo mais coisas em conjunto, esse laço só se fortalece. E, portanto, a arte é verdadeiramente terapêutica. É assim. E já agora, gostava de saber da doutora psicóloga, esta história de cantar em conjunto, o que é que faz à nossa cabeça e ao nosso coração? Bom, o cantar em conjunto, os estudos mostram que é terapêutico, não só ao nosso coração pela relação que se estabelece com quem está a cantar connosco, mas porque efetivamente há áreas do cérebro e neurotransmissores que se produzem ao cantar e ao ouvir música. Nós sabemos que, por exemplo, ouvir música clássica enquanto se estuda, obviamente que isto há exceções, pessoas com déficit de atenção e hiperatividade têm mais dificuldade em conseguir executar estas duas tarefas ao mesmo tempo, mas normalmente, num cenário mais normativo, quem escuta música clássica, por exemplo, enquanto estuda, tem uma maior capacidade de retenção da informação. Portanto, a música afeta áreas do nosso cérebro, muitas vezes de forma que ainda a ciência não consegue explicar, mas sabe-se que isso acontece, mesmo se fizermos alguns testes de imagem, conseguimos ver que há áreas do cérebro que se ativam quando começamos a ouvir música e quando começamos a cantar. E, portanto, é terapêutico não só em termos das emoções, mas em termos fisiológicos. Vê este tipo de experiência como um modelo terapêutico? Parece-me que sim. Não é? Essa parece-me evidente, não é? Acha que devíamos ter mais disto nas escolas, nas empresas, nos serviços públicos, por aí fora? Sim. E, é curioso, está também estudado que as crianças que se envolvem em atividades de desporto ou atividades extracurriculares relacionadas com a música tendencialmente têm um melhor desempenho escolar. E, portanto, eu acho que isso deveria ser obrigatório nas escolas. O ensino musical é obrigatório no 5º e no 6º ano. Mas antes não. Antes não. Só como atividade extracurricular. Que estranho. E também é engraçado que nós temos professoras no nosso coro, pessoas que estão na área do ensino, e ainda ontem recebemos um vídeo de uma professora que na festa final de ano ensinou aos alunos uma das músicas que nós aprendemos no coro, e ela estava muito contente por poder estar a partilhar aquilo connosco. Na festa final de ano os alunos cantaram todos aquela música que nós também aprendemos no nosso coro, e os pais ficaram deliciados e os alunos adoraram fazer a atividade e levaram a música com eles e estavam super felizes. Portanto, a música deveria ser obrigatória sempre, mas eu também sou suspeita. A Andreia trabalha também como formadora e dinamizadora de ações de sensibilização sobre saúde mental, certo? Sim. Se calhar isso é uma das coisas mais urgentes hoje em dia, não? A literacia em saúde mental, sim. Se bem que, desde a altura do Covid, parece-me que se fala muito mais desta questão da saúde mental, de procurar apoio psicológico, e por isso eu acho que estamos no bom caminho. Nesse sentido, estamos cada vez mais conscientes de que isso é necessário e de que faz falta. Mas fala-se muito ainda de saúde mental de uma perspectiva da ausência de doença. Sim. E a saúde mental não é só o não estar doente ou não ter sintomas de perturbação psicológica. A saúde mental é o indivíduo sentir-se capaz de explorar o seu próprio potencial, de viver uma vida de acordo com aquilo que são os seus valores, de ser capaz de gerir o stress e as dificuldades de forma saudável e adaptativa, e de ser capaz de ser produtivo e contribuir de forma positiva para a sua comunidade. Ou seja, o eu não ter sintomas não significa necessariamente que eu tenho uma excelente saúde mental. Sim, claro. E o procurar o psicólogo também não significa, e este também é um mito que existe, procurar o psicólogo não significa que eu estou doente e que estou mal. Ou que sou maluco. Ou que sou maluco. Pois, que é uma das coisas que corre, não é? Sim, infelizmente. E mais nos homens que nas mulheres. Também acho que isso mais nos homens? Sim. Os homens têm mais dificuldade em procurar apoio, porque infelizmente eu também acho que isto tem um bocadinho a ver com o contexto cultural, de terem sido ensinados que mostrar emoções é sinal de fraqueza. Exato. Homem não chora, homem não sofre. Homem não chora, homem não mostra emoções e é o pilar da família. Ok. E tem que suportar tudo sozinho porque é a força primordial da estrutura familiar, e depois isso acaba por levar o homem a reprimir muitas das suas emoções, a aguentar muita coisa sozinho. Também não é por acaso que a maior taxa de suicídios é no sexo masculino em vez do sexo feminino. E, portanto, consciencializar de que não é fraqueza ir ao psicólogo, pode ser um terreno fértil para florescer o potencial que ainda está por descobrir,
para tentar perceber coisas da nossa infância que não estão bem resolvidas, simplesmente como autodescoberta, simplesmente porque no trabalho há um colega que mexe demasiado comigo e eu quero perceber como é que posso lidar melhor com isso, enfim, uma multiplicidade de coisas. E voltando atrás, é importante consciencializar que a saúde mental não é só esta ausência de doença, é tudo isto que faz parte do ser saudável mentalmente e depois também, infelizmente, descura-se um bocadinho hoje em dia a mente como parte de um todo no corpo, ou seja, uma visão holística do ser humano. O que está do pescoço para cima tem tanta importância como aquilo que está do pescoço para baixo e as duas coisas, o cérebro habita dentro do corpo. Daí parte tudo, não é que já te disse? Pois é. E há pequenos hábitos ou pequenas coisas que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia que também são promotoras de saúde mental. Não só ir ao psicólogo, mas, por exemplo, uma boa rotina de sono, que muitas vezes é descurada, porque o nosso ritmo de vida é muito acelerado e descuramos muitas vezes as horas de sono. Termos um sono profundo, um sono reparador, é fundamental para uma boa saúde mental. Fazer exercício físico, e com isto há pessoas que me dizem, mas eu não gosto de ir ao ginásio. Não é preciso ir ao ginásio. Se aqui vai às redes sociais, provavelmente esta ideia de temos que ir treinar, temos que ir fazer o crossfit. Não é preciso ir ao ginásio, mas se eu gosto de caminhar, vou dar uma caminhada com amigos. Se eu gosto de fazer uns alongamentos na sala depois do dia de trabalho, eu faço uns alongamentos, ou seja, movimentar o corpo. Escolher bem as pessoas com quem me dou, as relações que eu tenho, pessoas que sejam um bom grupo de suporte, que me promovam sentimentos de boa autoestima, que me apoiem nas minhas decisões, pessoas que não sejam relações tóxicas. A alimentação é um tema que eu também gosto muito e que também sinto que é descurado. Nós também sabemos que a alimentação não serve só para termos um aporte calórico e para nos dar energia. Nós sabemos que uma alimentação saudável ajuda-nos a ter uma melhor saúde mental. Andreia, ainda há refeições saudáveis? Ainda há refeições saudáveis. Isso também é um mito, que nós para comermos bem temos que gastar muito dinheiro e comprar produtos biológicos. Não, isso aí fora de causa. Fora de causa. Aquilo que eu acho, mas isto é a minha opinião e a minha percepção, é que os alimentos já não sabem ao mesmo. Quem os comeu há 30 anos, hoje não sabem ao mesmo. Aliás, a Andreia entra num supermercado, vá à zona das frutas e não lhe cheira uma única fruta. Então não vá ao supermercado, vá ao mercado, vá à praça. Aí se calhar não cheira por causa do vento. Não, mas percebe o que eu estou a dizer? Sim, eu percebo. Efetivamente os alimentos não são iguais aos que eram no tempo dos nossos avós, porque mesmo os métodos de produção também não são os mesmos. Mas... O peixinho que era apanhado em alto mar agora é criado aqui à beirita e tal. Enfim. Mas a verdade é que, assumindo isso como a realidade, continuamos a ter a opção de comer maioritariamente fast food ou de comer comida mais natural. E com a comida natural não quer dizer, lá está, que tem que gastar muito dinheiro em comida biológica ou que tem que ir à área saudável dos supermercados, gastar imenso dinheiro em produtos que também são processados e que muitas vezes, com um rótulo biológico, passam por produtos saudáveis quando não são ricos em açúcar, em aditivos na mesma. Portanto, eu diria que é uma dieta rica em fibra, em legumes, em fruta, peixe, ovos, carne, frutos secos. Encontra-se isso no mercado, não é preciso gastar muito dinheiro. Muitas vezes a fruta no supermercado é mais cara do que na praça, com produtores locais. E, portanto, não é assim tão difícil comer de forma mais saudável. Porque a verdade é que, sendo os alimentos diferentes daquilo que eram há 30 ou 40 anos ou 50 anos atrás, nós continuamos a ter o poder de escolher se quero consumir alimentos o mais naturais possível ou se quero consumir fast food e alimentos processados. Nós sabemos que o nosso intestino é habitado por uma comunidade de micro-organismos que nós chamamos a microbiota intestinal, e a qualidade dessa microbiota intestinal está diretamente relacionada com o nosso sistema imunitário, o nosso sistema nervoso e até a nossa capacidade de regular a ansiedade e o stress. E, portanto, quanto mais nós comemos comidas processadas, menor é a nossa capacidade de gerir emoções difíceis como a ansiedade ou até mesmo os estados depressivos. Os estudos mostram que as pessoas que comem mal são pessoas tendencialmente com maior propensão para desenvolver perturbações de ansiedade e perturbações depressivas. Espero que alguém esteja a ouvir isto com muita atenção. Espero que sim. Por exemplo, um dos neurotransmissores principais, os neurotransmissores são substâncias químicas que nós temos no nosso cérebro, são produzidas pelos nossos neurónios e são mensageiros do sistema nervoso daquilo que acontece entre o nosso cérebro e outras células do nosso corpo. Um dos principais neurotransmissores é a serotonina, que é responsável pelo apetite, pelo sono, pelo bem-estar,
pelo nosso humor, pela motivação, e grande parte da serotonina é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. E, portanto, uma alimentação rica em fibra, em frutas, em probióticos. Curiosamente, os estudos mais recentes também nos mostram que as pessoas com perturbações depressivas, se fizerem um tratamento psicoterapêutico e, se for necessário, integrar uma abordagem farmacológica com antidepressivos e um probiótico, a chance de remissão dos sintomas e de melhoria da perturbação é muito maior. E, portanto, o intestino tem, sim, um papel fundamental naquilo que é a nossa saúde mental. Isto para dizer que a saúde mental é um conjunto de fatores que chega ao intestino. Ok. O que é que acha que está a falhar, Andreia, na forma como comunicamos sobre saúde mental em Portugal? Eu sinto que ultimamente tem havido um crescente esforço por parte dos psicólogos e as redes sociais têm ajudado muito nisso para sensibilizar e educar as pessoas acerca daquilo que é a psicologia, o que é a terapia, o que é fazer terapia e o que é a saúde mental. Sinto que falta, se calhar, um bocadinho mais de suporte nessa parte por parte do Estado. Porque estas ações de sensibilização são muitas vezes feitas em Portugal por associações que contratam ou que têm psicólogos, muitas vezes em regime de voluntariado ou estagiários, e faz falta que isso seja, por exemplo, na disciplina de cidadania, que a psicologia seja um tema central. Por exemplo, no ensino secundário, a psicologia, só quem tem humanidades é que tem a possibilidade de escolher essa disciplina. Yep. Pelo menos na minha altura era assim, não sei se agora Creio nas que continua. ciências. Mas faz falta que esta comunicação acerca da psicologia seja dada, fornecida cada vez mais cedo, uma idade cada vez mais precoce. As crianças desenvolverem o seu autoconhecimento, explorarem as emoções, saber o que é a raiva, saber o que é a felicidade. Porquê é que eu fico chateado com os meus pais? Porquê é que na adolescência eu deixo de confiar nos meus pais? Será que isto é normal? A questão da culpa e da vergonha, que muitas vezes eu sinto quando atendo adolescentes e jovens adultos, é uma coisa muito enraizada. A culpabilização quando falho, ou ter dificuldade em cometer um erro, a pouca tolerância, a autoexigência, isso eram tudo temas que eu sinto que faziam falta nas escolas, desde uma idade muito precoce. E depois nas idades mais adultas, se calhar na geração dos meus pais e dos meus avós, fala-se muito pouco de psicologia, porque isso antes nem sequer era um assunto. Por favor. E porque ainda é visto como também sinal de fraqueza ou de estou louco. Pois. E, portanto, falta consciencializar essas gerações para a importância de que é fazer terapia e organizar aquilo que é a nossa estrutura interna e a nossa vida. Que mitos é que gostaria de ver desaparecer acerca da psicologia? Aos quantos? Bom, este seria Um o deles? principal, que a psicologia é para os loucos. Sim. Não é? A psicologia é para quem quiser conversar, para quem quiser conhecer-se melhor. Todos nós temos um passado, todos nós temos coisas no nosso dia-a-dia que sentimos que podíamos gerir de melhor forma. E, portanto, esse é, assim, o primeiro mito que eu gostaria de fazer desaparecer. Uf. O segundo mito diria que, se calhar, o de que os psicólogos não têm problemas. O de que os psicólogos não falham, não têm medos, não têm receios, não têm inseguranças. São seres humanos que terão tudo isso, Sim. não é? E de que isso não é uma fraqueza, antes pelo contrário. O psicólogo ter as suas próprias dificuldades e depois fazer terapia e saber resolvê-las e arranjar mecanismos para lidar melhor com isso e depois rever isso no utente e conseguir dar-lhe as ferramentas necessárias para que ele próprio resolva esses problemas em si próprio, é uma força, não é uma fraqueza. E muitas vezes sinto que, tanto na profissão como depois na vida fora da profissão, por sabermos que nós temos este cargo, não é, de ser psicólogo, não temos direito a ter os nossos dias maus, porque se sabemos gerir tão bem as emoções e se sabemos tão bem gerir as complexidades da mente humana, então esse é assim também. O psicólogo vai ao psicólogo? O psicólogo vai ao psicólogo. Ou vai só para o espelho e fala com ele? Não. O psicólogo vai ao psicólogo e deveria ser obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é mas obrigatório. devia. Mas deveria ser obrigatório. Uhum. Sim. Imagine-se, por exemplo, que eu tenho um utente que me chega com um problema com o seu pai. Tem uma relação difícil com o pai. E, por acaso, eu também tenho uma relação difícil com o meu pai que não está bem resolvida. E aquela pessoa está à minha frente e começa a falar da sua história de vida e começa a falar da relação que tem com o seu pai e aquilo afeta-me de uma maneira exagerada. E eu não consigo gerir as minhas próprias emoções. E não consigo gerir a forma como me comporto ou como sinto aquilo que o utente me está a trazer naquele momento. Uhum. Se eu não consigo gerir as minhas próprias emoções, como é que eu posso acolher Exato. a emoção do outro? Eu não posso jamais deixar que aquilo que são as minhas dificuldades, eu posso deixar que elas influenciem a relação terapêutica e o processo terapêutico de forma positiva, sendo empático, ou conseguindo reconhecer aquilo
pelo qual aquela pessoa está a passar, identificar-me e conseguir depois ter uma maior sensibilidade para ajudar aquela pessoa a lidar com aquele problema. Mas não posso deixar que isso afete a relação terapêutica ao ponto de me destruturar e depois perder-me e de repente está ali o tenta ser o meu terapeuta e gera-se um bocadinho o caos. Portanto, sim, é importante. Pode acontecer, não é? O tenta ser o meu terapeuta, sim. Desde que ele não sinta que está ali a fazer o próprio processo terapêutico. Não estou a dizer que se passe consigo, mas passa-se. Sim. Eu conheço algumas histórias, por isso é que... De utentes que foram os psicólogos do psicólogo? Sim. Ok. Sim. Bom, idealmente não deveria acontecer, ou seja, lá está, tudo o que seja para estabelecer esta relação terapêutica de confiança e a pessoa sentir que do lado de lá está alguém que a compreende e que a entende e até às vezes fazer algumas autorrevelações, eu já passei pelo mesmo, mas as autorrevelações têm momentos, têm tempos para ser feitas. E isso gerar alguma empatia, alguma conexão, tudo bem. Agora, de repente, eu estar numa cadeira e eu tento estar noutra e é ele que está a tentar resolver os meus problemas, diria que aí já é problemático. Eu tenho aqui uma pergunta demasiado... Falou no uso de modelos da TCC de terceira geração. Uhum. Para quem nos ouve e não está por dentro da coisa, pode explicar um bocadinho o que significa isto na prática? Sim, então, a psicologia, tal como eu já referi antes, tem várias escolas, várias abordagens. Nós sabemos que inicialmente a psicanálise foi assim a primeira grande escola da psicologia, surgiu com Freud, estudar os mecanismos inconscientes, os nossos impulsos, os instintos, os traumas reprimidos da infância. Aí no final do século XIX e início do século XX foi quando começou a aparecer a psicanálise e depois quase que ao mesmo tempo, uns anos mais tarde, surgiu outra abordagem da psicologia, a psicologia humanista, que dizia que é uma visão muito redutora da pessoa focar-nos só no problema, uma visão muito pessimista. E a coisa dividiu-se, não é? E depois temos que procurar abordagens mais centradas na pessoa, estabelecer uma relação terapêutica, a pessoa tem a sua própria liberdade, a sua própria autenticidade e isto é a psicologia humanista. Há quem tenha a ideia de que o Freud era um sacanita. Sim, isso vem de uma visão, ou seja, é preciso contextualizar, as coisas surgiram numa determinada época em que o conhecimento era aquele e a verdade é que o Freud deu-nos muitas bases para a psicologia se desenvolver e para ser aquilo que é hoje em dia. A psicologia não surgiu com o Freud, o pai da psicologia não é o Freud, é o Wundt, mas o Freud foi assim a pessoa que criou a primeira escola, a primeira abordagem, a psicanálise, uma forma de olhar para a mente humana e de a estruturar. E depois surgiu com o Rogers, o Maslow, a psicologia humanista, mais centrada na pessoa, na sua liberdade, na sua autenticidade, no estabelecer uma relação terapêutica empática e depois, mais para a frente, surgiram, mais ou menos na década de 60, 80, aquilo que são as terapias comportamentais, que são a grande vasta maioria das terapias aplicadas hoje em dia. A psicanálise também se faz e é útil num processo de autodescoberta, de entender a infância, de entender alguns traumas e depois a psicologia comportamental, que inicialmente surgiu a primeira geração da psicologia comportamental, que é o comportamento observável. Nós falamos muitas vezes do Pavlov, do condicionamento, do Skinner, ou seja, é tudo aquilo no comportamento que eu consigo observar e medir. Então a psicologia, nessa fase, também era um bocadinho reduzida àquilo que é possível ver, ou seja, só o comportamento. E depois surgiu, mais para a frente, a segunda geração da psicologia, com o Beck, que nos diz que nós não podemos simplesmente cingir-nos ao comportamento observável. O ser humano tem pensamentos e tem emoções. E preconizava que o sofrimento humano surgia essencialmente de uma interpretação distorcida da realidade, de crenças que nós temos que são negativas e da interpretação que nós fazemos que muitas vezes é errada e é feita à luz dessas crenças negativas e que nos levam a ter enviesamentos cognitivos que nos distorcem a visão da realidade e isso é que nos causa sofrimento. Então passou-se a olhar para a psicologia em termos de intervenção de forma a tentar modificar ou reestruturar esse pensamento e, consequentemente, mudar o comportamento, a forma como eu lido com esses pensamentos e, reestruturando ou mudando o pensamento, o sofrimento diminuía. E, mais recentemente, surgiram as terapias de terceira geração, que nos dizem que muitas vezes não é possível mudar o comportamento, o pensamento, não é possível evitar pensar, então eu tenho que aprender uma ótica de aceitação. E, para além disso, o estar presente no momento, aqui e agora. As perturbações de ansiedade, por exemplo, vivem muito do passado e do futuro. Eu estou preso no passado, porque é que eu fiz assim, porque é que aconteceu,
porque é que não fiz diferente, eu deveria ter feito. E no futuro, e se acontece isto, e se acontece aquilo, o que será se, o e se, e o estar presente no momento aqui e agora e ver a realidade como ela é, objetivamente, sem estar no antes ou no depois, ajuda-nos a diminuir o sofrimento. A aceitação... Mas é difícil, não é? É difícil, mas Muito é por isso que se faz difícil. terapia. Sim. A aceitação também é uma das coisas que surgiu nas terapias de terceira geração, o aceitar aquilo que eu estou a sentir sem medo, não ter medo de sentir o sofrimento. Muitas vezes aquilo que gera mais sofrimento é eu querer fugir dele, é eu não me permitir estar triste, ou não permitir sofrer, o ter medo das emoções que sinto. E o evitamento experiencial, o eu querer fugir dessas emoções, muitas vezes prolonga o sofrimento, porque se eu não quero contactar com ele, significa que nunca o irei resolver. Pois. Ele vai lá estar sempre e a longo prazo irá regressar. Então as terapias de terceira geração vêm trazer um bocadinho destas duas componentes, mais a componente dos valores, a pessoa viver uma vida independentemente do sofrimento que possa ter ou dos pensamentos que possa ter, e viver uma vida alinhada com os seus valores, aquilo que realmente quer para si, e essencialmente de perceber que, lá está, a psicologia hoje em dia não é uma coisa... As abordagens não são dissociadas umas das outras. Nós precisamos da profundidade da psicanálise e precisamos de perceber muitas vezes se aquilo fizer sentido para a pessoa, como é que se chegou até aqui. Sim. Precisamos da técnica das cognitivo-comportamentais e da clareza que essa técnica nos traz, e precisamos da aceitação e da disponibilidade de estar no momento presente das terapias da terceira geração, e precisamos da empatia e da relação terapêutica das abordagens humanísticas, e portanto a teoria e a técnica estão em constante desenvolvimento, e nós psicólogos também, e isso só nos torna psicólogos melhores, e as terapias de terceira geração também vêm trazer um bocadinho disto, é não descurar totalmente aquilo que vem das outras escolas e das outras abordagens da psicologia, mas perceber como é que as podemos integrar numa visão mais atual. Dentro das terapias de terceira geração existem várias abordagens. Existe a terapia baseada no mindfulness, existe a terapia focada na compaixão, na autocompaixão, que tem-se revelado muito útil nestas questões do medo da falha, da autoexigência, da comparação constante, que cada vez mais com as redes sociais, por exemplo, e com a sociedade atual, é um problema. Yep. E as terapias da aceitação e compromisso, que é assim uma das minhas grandes paixões, e gosto muito de intervir com esta questão da aceitação. As terapias da aceitação e compromisso baseiam-se na premissa de que o sofrimento psicológico diminui quanto mais flexível for o nosso pensamento. Às vezes nós temos muita rigidez e muita inflexibilidade na forma como pensamos e como olhamos para as coisas, e então a terapia da aceitação e compromisso vem tentar promover esta flexibilidade. Baseia-se num hexágono, são 6 pressupostos. O primeiro pressuposto é o da aceitação, ou seja, abrir espaço para sentir o que estou a sentir, independentemente se for uma emoção, vamos categorizar, boa ou má. Viver uma vida alinhada com os meus valores, saber aquilo que é realmente importante para mim e aquilo que tem que estar presente na minha vida e no meu dia-a-dia para que eu possa ser mais feliz. O eu como contexto, ou seja, eu não sou os meus pensamentos e as minhas emoções só, eu sou mais para além disso. O conceito da desfusão cognitiva, que é um conceito que agora também se fala muito, que é eu perceber que os meus pensamentos não são factos. Temos tendência a achar que tudo aquilo que nós pensamos, que os nossos pensamentos correspondem à realidade absoluta, e a verdade é que não. Temos aí as redes sociais que comprovam tudo isso, não é? Sim, e fala-se muito nas redes sociais dos pensamentos intrusivos. Sim. Tenho um pensamento, o pensamento intrusivo é um bom exemplo. Eu também posso ter um pensamento intrusivo de agora de repente jogar a tigela para o chão. O que seria se eu agora jogasse este prato para o chão e o partisse? Isso não significa que esse pensamento corresponda à realidade e que eu o vá fazer. É só um pensamento. Só o pensamento, exato. Tal como outros milhares de pensamentos que nos passam pela mente e que não correspondem à realidade. Muitas vezes nós E que nunca serão feitos. E que nunca serão feitos, nem nunca se concretizarão. Exato. Nós é que temos tendência a acreditar neles, porque às vezes mexem com as nossas inseguranças, com os nossos maiores receios, e então assumimos esses pensamentos como reais. E as terapias de aceitação e compromisso vêm trabalhar muito esta questão da desfusão cognitiva. Ou seja, eu perceber que o meu pensamento não corresponde à realidade e que eu não tenho de acreditar em tudo aquilo que a minha mente me está a dizer. Mas há esse perigo de quem acredita. Sim, e isso gera sofrimento psicológico. E isso é grave. E é por isso que
depois as pessoas, quando procuram o psicólogo e quem faz este tipo de terapias, percebe que existe uma grande mudança em perceber que a minha mente vagueia, não é? Eu tenho muitos pensamentos e não tenho que necessariamente acreditar em tudo aquilo que o meu cérebro me está a dizer. Sobretudo, por exemplo, nas perturbações dos ataques de pânico, as perturbações de pânico vivem muito desta questão de, pronto, tenho este sintoma, já vou ter um ataque de pânico, isto significa que isto vai acontecer. O pensamento é logo muito catastrófico, a pessoa acredita que por ter aquele pequeno sintoma ou por estar naquele determinado contexto vai ter um ataque de pânico e depois isso potencia o próprio ataque de pânico, ou seja, é como se fosse uma profecia que se autocumpre. E nós entendermos que a minha mente me pode estar a dizer que isto vai acontecer, mas que isso não corresponde à realidade, já é um primeiro grande passo para eu me conseguir distanciar e para conseguir diminuir o sintoma de pânico. E depois, a outra parte também do hexágono é a capacidade de estar atento ao momento presente. Lá está, não ruminar sobre o passado, não ruminar sobre o futuro e não ficar ansioso com o que pode estar por vir, aprender a ver a realidade de forma objetiva, como ela é agora. A Andréia estava a falar em ataques de pânico e recuemos 40, 50 anos. Isso chamava-se como? Existia? Punha-se em causa? Na altura da psicanálise chamava-se histeria. Pessoas que tinham eram histéricas mentais. Sim, e muitas vezes. E normalmente mulheres. E normalmente mulheres. Yep. Tanto que as gerações mais velhas, hoje em dia, os ataques de pânico muitas vezes podem até sentir um ataque de pânico, mas não reconhecem o que é. O que é, exato. Acham que estão a infartar, que podem estar a ter um AVC, que é uma condição física que têm que ir para o hospital, quando na verdade é uma crise de ansiedade. Sim. Falta esta educação e esta sensibilização para aquilo Mas faz doer o peito, caramba, não é? Faz. Nada como umas boas respiradelas para a coisa passar. Também ajuda. Também ajuda, Sim. não é? Andréia, venha de lá um exemplo de uma estratégia baseada em evidência que seja surpreendentemente simples, mas eficaz. Essa é uma pergunta muito complicada. Na psicologia não há fórmulas mágicas. Pois. Muitas vezes isso também é uma dificuldade nos processos terapêuticos, as pessoas vêm muito aflitas, em muito sofrimento e querem que o psicólogo resolva rápido. Sim. E a verdade é que nós temos que perceber que nós aprendemos a pensar de uma determinada maneira ao longo de muitos anos. E para aprendermos a pensar de forma diferente, ou não pensando de forma diferente, aprender como é que eu posso lidar com os meus pensamentos e com as minhas emoções de forma diferente, é preciso também algum tempo e algum treino. Eu diria que esta questão da aceitação tem sido assim uma grande descoberta e uma fórmula mágica para muitas pessoas. O aceitar o que estou a sentir, o não ter medo de sentir, o não querer fugir, tem sido transformador para muitas pessoas que eu acompanho. O ter curiosidade acerca do que estou a sentir, quer no meu corpo, quer no que estou a pensar, olhar para as emoções, olhar para a dor que eu estou a sentir, para o sofrimento, onde é que eu o sinto no corpo, tentar explorar fisicamente. Onde é que está essa dor? É no peito que eu sinto o aperto? É nas mãos que ficam a tremer? É no estômago que fica diferente? Ser curioso e aprender a aceitar o que estou a sentir sem ter receio. E depois, outra coisa que eu também acho que é importante é nós pararmos de viver um bocadinho com base nas crenças condicionais. Eu deveria ter feito diferente, eu deveria ser assim e não sou, eu deveria ter ido ao ginásio. Isso não resulta, quer dizer. Isso traz-nos sentimentos de culpa e uma responsabilização que muitas vezes piora o problema. Exato. Ok, eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Paciência. Então, como é que posso fazer melhor agora? Yep. É mais útil nós pensarmos no que é que posso fazer diferente a partir de agora do que ficarmos a deambular nos caminhos do que deveria ter feito. Deveria porquê? Quem é que disse que deveria ter feito assim? Fui eu. Ok, mas eu tenho os meus próprios padrões de exigência, então a minha visão é muito redutora, porque é baseada, enfim, nas minhas próprias crenças, na minha própria experiência, e portanto os deverias condicionam muito a vida do ser humano, porque acha que deveria viver de acordo com certos padrões, certas normas, certas rotinas, certos hábitos, e muitas vezes quando não consegue, porque a vida é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e por vezes não nos é possível viver como deveríamos viver, e isso traz muito sentimento de culpa, de frustração, de vergonha, e abandonar isso, aprender que ok, eu não fiz, mas eu posso me perdoar, aprender a ser autocompassivo, porque nós muitas vezes conseguimos ser
muito amigos dos outros, mas muito inimigos de nós mesmos. Pois. Temos muita dificuldade em ser nossos amigos. E a autocompaixão também diria que é assim uma dica que faz muita diferença. O aprender a perdoar-me, a aceitar as minhas falhas, que eu não sou perfeito, que é ok, às vezes eu ter idealizado uma coisa para aquele momento ou para aquele dia que depois não se concretizou, ou que é ok eu ter procrastinado naquele trabalho. A questão da procrastinação vive muito desta questão da culpabilização. Se eu procrastinei e agora culpo-me por ter procrastinado, então fico mais ansioso, e quanto mais ansioso eu fico, menos capacidade tenho de pegar na tarefa para a fazer, então mais adio, mais procrastino, mais me sinto culpado, e isto é um ciclo que se repete. Isto vê-se muito no ensino universitário, nos jovens adultos que estão a ingressar no mercado de trabalho. A procrastinação nas tarefas é assim gigantesca e está relacionada com o medo da falha e com a autoexigência. Eu não sentir que sou capaz de suportar a falha, porque isso vai ditar alguma coisa sobre mim que vai ser intolerável. Eu não vou conseguir gerir a minha autoimagem porque falhei, porque não fui capaz de fazer como deveria ter feito. Ok, eu não fiz naquele momento. Então, como é que eu posso fazer agora? E não ficar preso, não ficar enredado na culpabilização e no porquê que eu falhei, mas sim aceitar que falhei. Ok, tal como um amigo também teria este problema e eu diria, ok, falhaste, tudo bem, não te culpabilizes por isso, agora vamos pensar no próximo passo, no passo a seguir. Isso é muito mais produtivo do que ficar enredado no porquê que não fiz e no que é que deveria ter feito diferente. Então diria que estas são assim as dicas rápidas dentro do possível, mas claro que procurar terapia é sempre a dica rápida que eu dou, é procura ajuda. Antes, agora, depois. Eu estou-me a lembrar de um psicólogo de rua que dizia, caraças, pá, o passado anda sempre atrás de nós, parece que o trazemos com um cordelinho. O passado anda sempre connosco. Pois, é uma mochila que nós isso. carregamos, mas o passado não dita quem nós somos. Nós sabemos na psicologia que existe uma componente genética, mas também existe uma componente contextual. Ou seja, efetivamente, a componente genética tem uma percentagem de influência. Se eu tiver pais com perturbações depressivas ou perturbações obsessivo-compulsivas, e isto também é importante, há perturbações que têm uma componente genética maior do que outras. As perturbações psicóticas, a esquizofrenia, a bipolaridade, a borderline, têm uma carga genética maior do que as perturbações de ansiedade ou as perturbações depressivas, que depois, é claro que quando nós nascemos e vivemos e crescemos com pais ansiosos ou pais depressivos, tendencialmente também podemos ter mais predisposição para depois desenvolver esse tipo de perturbações no futuro. Mas o nosso passado não dita aquilo que nós seremos no futuro, ou seja, mesmo eu tendo uma parte genética que é muito difícil às vezes de medir, não há propriamente um gene para a depressão, existe uma multiplicidade de coisas no nosso genoma que nos podem tornar mais predispostos a desenvolver perturbações depressivas, mas se eu tiver um contexto onde depois isso nunca se potencie, ou eu fizer, por exemplo, terapia desde muito cedo e aprender a gerir os meus próprios recursos internos, eu posso até nunca vir a desenvolver uma perturbação depressiva. Ou eu ter um passado traumático ou marcado por muitas dificuldades à medida que fui crescendo, mas depois, lá está, procurar ajuda e no meu futuro ter uma rede de suporte, ou ter pessoas à minha volta que potenciem o contrário, não significa que eu vá desenvolver uma perturbação psiquiátrica ou no futuro. Significa simplesmente que eu posso ter essa predisposição e pode já ser mais fácil para mim entrar nesse registro, mas isso não significa que o vá fazer. Ou seja, o nosso passado pode ser útil até numa perspectiva de nós compreendermos como é que chegamos até aqui, porque é que pensamos da maneira que pensamos, porque é que os nossos padrões são estes, mas ele não dita tudo. E é possível depois modificar muita coisa. Isso também é o que me fascina muito na profissão da psicologia, o potencial de mudança do ser humano. Quanto mais pessoas eu atendo, mais percebo que é gigantesco, que as pessoas conseguem mesmo mudar. Sobretudo, trabalhei com vítimas de violência, vítimas de crime, quando trabalhei na APAV. Foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, chamado abre-olhos, de perceber que há pessoas que chegam realmente de vivências muito traumáticas, com muitos sentimentos de vergonha, de culpa, com vidas completamente destruturadas e que depois, com apoio e com ajuda, conseguem reerguer-se e conseguem ser pessoas altamente funcionais, excelentes pais, excelentes irmãos, excelentes filhos, excelentes companheiros, mesmo tendo sido vítimas de violência doméstica, por exemplo, e de terem histórias relacionais muito tóxicas, depois conseguem transformar isso. Isso tem volta? Tem volta. Depende do trabalho que for feito com aquela pessoa, também
depende muito depois daquilo que a pessoa escolhe fazer com isso e do quanto decide investir nessa mudança, mas o potencial de mudança do ser humano é gigantesco e isso é altamente motivador na profissão. Então, André, agora vou-lhe dar um espacinho para respirar. Como em todos os episódios do Ondas de Impacto, está então na hora daquela merecida pausa para o café, ok? E não é um café qualquer. Hoje, como sempre, o aroma que enche a sala vem do OneBean, que é um projeto da Apexa, criado com o intuito de proporcionar empregabilidade a gente com deficiência. Estes bolinhos são feitos por eles, esse café sírio é feito por eles e resta dizer que, sob a orientação da Céu Neto e da Milene, o Ricardo, a Sandra, o Marco e o Nuno, que são a mão de obra desta coisa, cumprem regras de higiene, atendimento ao público e, o mais importante, confiança e histórias de superação. Resta dizer que o projeto está em pleno crescimento, estamos a consolidar a marca, a definir linhas de produtos e há novidades a caminho. Agora a imaginação a trabalhar, quem sabe um dia destes poderá andar por aí um quiosque móvel para eventos, mercados locais, etc. Imaginem uma carrinha onde o café e a inclusão andam de mãos dadas, estrada fora, café com rodas e com propósito. Maravilhoso. E dizer que provei uns bombons que me ofereceram quando vim cá fazer a formação. Então, conheceu o projeto OneBean, claro. Sim, e eles duraram 1 dia e meio no meu frigorífico, portanto. Duraram quanto? 1 dia e meio no meu frigorífico. Pois eu estava-me a esquecer que teve aqui há pouco tempo naquela história. Uns bombons com chocolate, E bolacha. que toda esta gente que eu falei do OneBean esteve ali a servir-vos. Sim, e delicioso que foi. Adorei. Ok. Ainda bem que me fez recuperar a memória. Recentemente esteve numa iniciativa que chamámos Juntos Cuidamos Melhor. Creio que não estou enganado, pois não? Sim. Do projeto WeCare da Apexa. Como é que foi essa experiência para si? Que impacto vê nestas colaborações entre a saúde mental e os projetos comunitários? Olha, foi uma experiência altamente recompensadora. Eu tinha inicialmente, ou seja, aquilo que me foi proposto foi vir falar com técnicos que trabalham com cuidadores informais, cuidadores de pessoas com deficiência, e na altura eu vim falar sobre as questões do burnout, da fadiga por compaixão. Muitas vezes estes cuidadores informais sofrem muito com esta questão de se esquecerem um bocadinho onde é que eles terminam e onde é que começa o cuidado do outro. Dizem-se muito no cuidado que têm que prestar. É muito exigente. E os técnicos que trabalham com estas pessoas também têm altos níveis de desgaste. A fadiga emocional é gigantesca. Aliás, na altura que vim falar com os técnicos, falámos precisamente sobre os estudos científicos que nos mostram que as profissões com maior nível de burnout são as profissões ligadas à área da saúde e ao cuidado do outro. Os enfermeiros, os psicólogos, os técnicos, os assistentes sociais. São profissões em que muitas vezes há um envolvimento emocional muito grande e pode ser altamente frustrante nós sentirmos que nem sempre a recompensa é rápida ou que é possível, porque depois existem também muitos entraves burocráticos e recursos que são limitados. E então vim falar sobre essas questões, mas desde o início que quis que fosse uma abordagem um bocadinho horizontal, não estar no papel de formadora com as alunas, mas também que elas pudessem partilhar as suas experiências. Lá está, a relação humana que depois se estabelece e aquele sentido de pequena comunidade que se criou ali na sala. Era isso que eu pretendia, tanto que até trouxe alguns exercícios, dividirmos em grupos e depois um grupo trabalhava os fatores de risco para o burnout, o outro grupo trabalhava aquilo que são estratégias de prevenção ou que podem ajudar a minimizar o impacto desses mesmos riscos e depois iriam apresentar ao outro grupo e em conjunto estabelecer estratégias. E depois acabámos por, curiosamente éramos uma turma só de mulheres, acabámos por estabelecer ali uma relação muito gira entre nós todas, com muita partilha, o que é fundamental, partilhar com os colegas que tenham a mesma profissão histórias que são difíceis para eu perceber que não estou sozinho, que não sou só eu que sinto isto, ouvir o que o outro colega faz ou coisas que o outro colega pode sugerir que possam fazer diferença também no meu dia-a-dia, e senti que foi recompensador porque no final toda a gente se sentia muito unida na mesma missão, toda a gente sentia que efetivamente tinha feito diferença. Entretanto, trocámos contactos todas umas com as outras e o sentir que há alguém que me compreende e que, por muito difícil que possa ser esta profissão ou o trabalho que tenho ou o dia-a-dia, às vezes o cotidiano, nós sabemos que somos contratados para uma função, mas nestas questões do associativismo, da intervenção em comunidade, é muito difícil nós fazermos só aquela função, nós acabamos por fazer um bocadinho tudo um pouco, aquilo que seja preciso fazer, e isso também contribui muito para o desgaste e para os níveis de burnout. O sentirem que, por muito que o dia-a-dia
possa ser pesado, há pessoas que passam pelo mesmo e existem estratégias e é possível melhorar e é possível procurar ajuda e há quem me compreenda. Quis especialmente fazer esta formação nesta ótica assim mais horizontal porque parece-me um bocadinho que muitas vezes o psicólogo, quando estamos assim na perspectiva de formador, não é que a formação que nós e a informação que trazemos não seja válida, mas há um distanciamento entre aquilo que é a realidade do dia a dia e as estratégias. Se eu disser, mas vá ali, só faça uma pausa, ou diga que não pode fazer mais horas extra, ou diga que faça uma pausa ali e vá respirar um bocadinho, certo, isso pode ser possível para algumas pessoas, mas para outras não é. Pois. A realidade do dia a dia é muito diferente. Então, o que é que nós podemos fazer em conjunto? Então vamos lá perceber como é que é a realidade, o que é que se trabalha, o que é que se faz e o que é que nós podemos fazer para tentar diminuir os riscos associados ao burnout e à fadiga por compaixão. Então sinto que foi muito enriquecedor, até mesmo porque depois partilharam comigo muitas histórias. Havia pessoas que eram técnicos e que também eram cuidadores informais, que viviam na própria pele aquilo que é cuidar de alguém com algum tipo de limitação ou deficiência e partilharam histórias de muita resiliência, de muita força. Uma delas vem cá proximamente. É a Virgínia. É a Virgínia. Sim, foi também assim, alguém que me marcou muito. Realmente passou por muitas dificuldades Caramba! na sua vida. E teve muitos diagnósticos que lhe disseram que não era possível engravidar e engravidou, que não era possível voltar a andar e entretanto correu a maratona e portanto... Caramba, eu falei 10 minutos com aquela senhora e fiquei passado. Sim. E essa foi essa não só. Depois de acontecer essa história, foi tudo ali para o One comer e eu andei a recolher opiniões. Aliás, eu não tinha visto sequer a Andreia. E disseram-me para ela, é fantástica. Ai, que bom. Por isso é que está aqui. Estou feliz. Eu fico muito feliz. A única pessoa que se lembrava é um amigo meu que diz que ela tinha olhos azuis. Mas de resto foi exatamente a opinião delas que a trouxe aqui. Ainda E eu estou muito contente com isso. Fico muito feliz, mesmo. Ok, vamos em frente. Há uma frase sua que eu adoro. Entender o outro também é arte. Isso dá-nos muito a pensar, não? E ao fim e ao cabo porque nem sempre é fácil. Nós temos uma visão da vida, do mundo, dos outros, muito, muito própria, muito nossa. Na terapia nós temos que ser um bocadinho neutros e aprender a desvincular-nos um bocadinho daquilo que é a nossa visão das coisas e estar totalmente disponíveis para aceitar o outro na sua experiência. Ou seja, às vezes coisas que para nós possam não fazer sentido, mas que naquele contexto e naquela realidade fazem sentido para aquela pessoa, e isso há que ser acolhido e há que ser entendido. E isso é uma arte, saber ouvir. As pessoas muitas vezes procuram terapia também porque precisam de ser ouvidas e compreendidas. Creio que acima de tudo precisam de ser ouvidas, não é? Sim, aliás, há muita técnica, obviamente. Ir a um psicólogo não é ir falar com um amigo. Sim, claro. Há sempre um tipo de relação diferente e há técnicas que o psicólogo utiliza que o amigo não sabe e há formas de ver o pensamento e de ver o comportamento que alguém que não tem formação nesta área não sabe. Mas, essencialmente, aquilo que mais promove a mudança e aquilo que mais faz diferença, para além da técnica, é a relação. A relação de disponibilidade, de segurança, de confiança que eu tenho no meu terapeuta, no sentir-me acolhido, e para conseguir fazer isso bem é preciso alguma arte. Sim. Um psicólogo que seja exclusivamente técnico, mas muito pouco humano. É curto. Não há de ser um bom psicólogo. Sim, é curtinho. Sim. Acha que a empatia se ensina? Ou é daquelas coisas que se cultivam mais do que se aprendem? Cultiva-se. Pode-se aprender, e a formação em psicologia, não só a formação técnica, não é? Mas a formação, por exemplo, em supervisão, com outra pessoa a mostrar-nos como é que nós podemos ter um olhar mais sensível, como é que nós podemos ter um olhar mais empático, ajuda, mas a empatia cultiva-se e vem muito desta capacidade de eu estar disponível para aceitar o outro na sua experiência e na sua dor, sem querer impor a minha visão. Que é a parte mais difícil, não é? Muitas vezes é difícil. E quando estamos há muito tempo num processo terapêutico com uma pessoa e caramba, nós conseguimos mesmo ver o potencial e conseguimos mesmo ver que as coisas não são daquela forma como ela pensa ou como ela se vê, muitas vezes nós queremos impor essa visão e é preciso entender que a pessoa vive num contexto e numa realidade diferente da nossa. Então, em primeiro lugar, é preciso acolher. E depois, sim, tentar dar-lhe pistas ou ajudá-la a pensar. Acho que é isso. O psicólogo não nos dá fórmulas, nem nos diz o que fazer, mas ajuda-nos a pensar.
ajuda-nos a questionar, ajuda-nos a tentar perceber se realmente faz sentido eu pensar como eu estou a pensar, se faz sentido a forma como eu estou a lidar com os pensamentos que tenho ou se posso arranjar formas mais saudáveis de o fazer. E diria que a empatia também, claro que há uma parte que também vem da nossa personalidade. Nós temos 5 fatores da nossa personalidade, um deles é a amabilidade, e isso nasce connosco. Não gosto de usar Sim, nunca. porque há quem não a tenha, de todo. Sim, mas também acho que uma pessoa que seja zero empática também tem uma perturbação psicológica. Pois só pode, não é? Só pode. Mas lá está, também não gosto muito de depois reduzir as pessoas àquilo que já trazem, aos seus traços de personalidade, porque é cultivável e é modificável. Portanto, a empatia, se nós nos disponibilizarmos a aceitar o outro como ele é e as suas experiências e estarmos abertos e disponíveis, é fácil de cultivar. Andréa, já teve momentos em que sentiu que o simples estar com alguém foi mais terapêutico do que qualquer técnica? Sim. Muitas vezes, sim, o estar presente no silêncio, às vezes a pessoa só quer companhia, só quer um espaço para poder chorar, sem alguém lhe dizer, não chores, mas tens tanta coisa boa. Isto acontece muito nas pessoas, por exemplo, com perturbações depressivas, porque não escolhe estatuto socioeconómico, não escolhe sexo, não escolhe idade. Muitas vezes as pessoas com perturbações depressivas, os amigos o que dizem, na melhor das intenções, não podemos culpar, o que dizem é, mas tu tens tudo, então, mas tens um marido ou uma mulher que gosta de ti, tens filhos, tens um trabalho que gostas, mas porquê é que tu te sentes tão triste? Isto traz sentimentos de culpa brutais para quem está a sofrer. Então, realmente, se eu tenho tudo, porquê é que não consigo dar valor? E, de facto, não consegue, porque é um momento que está doente. Precisa de procurar ajuda. Está fechada. Exatamente. É um pensamento adoecido. Sim. Não é? Então, por muito que a pessoa tenha todas as condições práticas reunidas na sua vida para estar feliz, mesmo que não consiga, e se alguém apontar precisamente isso, a pessoa sente-se muito culpada e muito frustrada. Às vezes é preciso só estar e dizer, ok, eu entendo que esteja triste e podes chorar aqui. Ou num processo de luto, alguém faleceu. Nada do que eu possa dizer vai atenuar aquela dor, se calhar naquele momento. Se for muito recente, então a pessoa tem que viver aquela dor. Então eu estar presente em silêncio e dizer, eu estou aqui. Quando precisares, podes contar comigo. E estou aqui em silêncio. Podemos só dar uma volta à praia e não falar o tempo todo. Podemos só ficar no sofá e não falar, só ler um livro. Eu estou aqui contigo em silêncio. É muito transformador. Às vezes mais do que uma técnica ou do vamos fazer qualquer coisa ou vamos... Sim. Andréa, estamos a chegar ao fim. Eu adorei esta conversa, mas agora, antes de terminar, vamos àquelas perguntas rápidas que não têm certo nem errado. É só mesmo curiosidade, ok? Ok. Vamos a isto. Uma música que a salva nos dias difíceis. Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Uma crença sobre psicologia que a irrita solenemente. A psicologia é para os malucos. E se não fosse psicóloga, o que é que estaria a fazer agora? Música. A cantar. Andréa, foi um enorme prazer trabalhar consigo e partilhar este Ondas de Impacto. Obrigada eu, o prazer foi meu. Obrigado por partilhar essa forma de cuidar íntegra que acolhe e também canta, quer dizer. Para o lado de lá, se gostaram deste episódio, partilhem, comentem, mandem ao vosso grupo de amigos que ainda acha que a saúde mental é só para quem está maluco. E já sabem, inclusão também passa por cuidar da mente e do coração. Andréa, muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Olhando para uma pessoa, e sendo que cada pessoa tem os seus problemas e as suas complexidades, é muito mais útil nós podermos olhar para a psicologia de uma forma integrada, de uma forma integrativa, e perceber o que é que aquela pessoa precisa naquele momento, beber um bocadinho do conhecimento de cada uma das escolas e depois tentar integrar isso numa abordagem que faça sentido para o indivíduo. É óbvio que nós temos sempre que nos especializar numa determinada abordagem, numa determinada forma de intervir, numa determinada forma de olhar para os problemas, mas nunca descurando um bocadinho da sabedoria que vem de cada escola, porque isso torna-nos profissionais mais completos, diria. Olha, foi uma experiência altamente recompensadora. Eu tinha inicialmente, ou seja, aquilo que me foi proposto foi vir falar com técnicos que trabalham com cuidadores informais, cuidadores de pessoas com deficiência, e na altura eu vim falar sobre as questões do burnout, da fadiga por compaixão. Muitas vezes estes cuidadores informais sofrem muito com esta questão de se esquecerem um bocadinho onde é que eles terminam e onde é que começa o cuidado do outro. Dizem-se muito no cuidado que têm que prestar. É muito exigente e os técnicos que trabalham com estas pessoas também têm altos níveis de desgaste. A fadiga emocional é gigantesca.
Aliás, na altura que vim falar com os técnicos, falámos precisamente sobre os estudos científicos que nos mostram que as profissões com maior nível de burnout são as profissões ligadas à área da saúde e ao cuidado do outro, os enfermeiros, os psicólogos, os técnicos, os assistentes sociais. São profissões em que muitas vezes há um envolvimento emocional muito grande e pode ser altamente frustrante nós sentirmos que nem sempre a recompensa é rápida ou que é possível, porque depois existem também muitos entraves burocráticos e recursos que são limitados, e então vim falar sobre essas questões, mas desde o início que quis que fosse uma abordagem um bocadinho horizontal, não estar no papel de formadora com as alunas, mas também que elas pudessem partilhar as suas experiências. Lá está. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.